Capítulo 39. Daquele momento em diante, toda manhã e toda noite, uma refeição quente e fresca aparecia em minha cela. Eu a engolia, mas também amaldiçoava o nome de Rysand. Presa naquela cela, não tinha nada para fazer a não ser pensar no enigma de Amaranta. Em geral, apenas para acabar com uma dor de cabeça latejante. Eu o recitava diversas e diversas vezes. Inutilmente. Os dias se passaram e não vi Lucian ou Tanlin, e Rysand não apareceu para me provocar. Eu estava sozinha, completamente sozinha, trancada, em silêncio. Embora os gritos nas masmorras continuassem dia e noite, quando eles ficavam insuportáveis e eu não conseguia ignorá-los, olhava para o olho tatuado em minha palma. Imaginei se ele fizera aquilo para me lembrar silenciosamente de Júrian. Um tapa cruel e mesquinho no rosto, indicando que eu talvez estivesse a caminho de pertencer a Rysand. Como o antigo guerreiro agora pertencia a Amaranta. De vez em quando, eu dizia algumas palavras à tatuagem. Depois, me amaldiçoava por ser tão tola. Ou amaldiçoava Rysand. Mas podia jurar que, quando caí no sono uma noite, o olho piscou. Se eu estivesse contando certo o horário das refeições, cerca de 4 dias depois de eu encontrar Rysand naquele quarto, 2 fêmeas granfeéricas chegaram à minha cela. Elas surgiram pelas fendas de fiapos de escuridão, exatamente como Rysand fizera. Mas, enquanto ele havia se solidificado em uma forma tangível, aquelas feéricas permaneceram em grande parte feitas de sombras. As feições quase indiscerníveis, exceto pelos vestidos largos e fluidos de teias de aranha. Elas permaneceram em silêncio quando me tocaram. Não protestei. Não havia nada com que lutar contra elas, e nenhum lugar para correr. As mãos que as 2 fecharam em meus antebraços eram frias, mas sólidas, como se as sombras fossem um manto, uma segunda pele. Elas deviam ter sido enviadas por Rysand, deviam ser serviçais dele, da corte noturna. Poderiam ser mudas, considerando tudo o que disseram para mim quando se aproximaram de meu corpo e saímos. Fisicamente, saímos pela porta fechada, como se ela nem estivesse ali, como se eu tivesse me tornado uma sombra também. Meus joelhos cederam diante da sensação que era como aranhas andando em minha coluna, nos braços, conforme caminhamos pelas opressoras masmorras escuras. As feéricas subiram comigo por escadarias empoeiradas e corredores esquecidos, até chegarmos a um quarto simples, no qual me despiram, me deram um bom banho e depois, para o meu horror, começaram a pintar meu corpo. Seus pincéis eram insuportavelmente frios e faziam cócegas, e as mãos sombreadas das feéricas me seguravam firme quando me mexia. As coisas só pioraram quando elas pintaram minhas partes mais íntimas, e me esforcei para não chutar uma delas na cara. As feéricas não ofereceram explicação sobre o porquê. Nenhuma dica de se aquilo era outro tormento enviado por Amaranta. Mesmo que eu fugisse, não havia para onde escapar. Não sem condenar ainda mais Tanlin. Então, parei de exigir respostas, parei de revidar e deixei que terminassem. Do pescoço para cima, eu estava majestosa. Meu rosto fora adornado com cosméticos. Ruge nos lábios, uma pincelada de pó, dourado nas pálpebras, delineador nos olhos. E meus cabelos foram presos em volta de um pequeno diadema dourado, encrustado com lápis lazuli, mas, do pescoço para baixo, eu era o brinquedinho de um deus pagão. Elas continuaram os padrões da tatuagem em meu braço e, depois que a tinta preto-azulada secou, me colocaram um vestido branco esvoaçante. Se é que aquilo podia ser chamado de vestido.
era pouco mais que 2 faixas longas de tule, largas o suficiente apenas para cobrir meus seios, presas sobre cada ombro com broches de ouro. As partes desciam até um cinto encrustado de joias presos em meus quadris, onde se uniam a um pedaço único de tecido que pendia entre minhas pernas até o chão. Ele mal me cobria, e pelo ar frio na pele, eu sabia que a maior parte de minhas costas estava exposta. A brisa fria, acariciando minha pele nua, foi o suficiente para despertar minha raiva. As 2 grãs feéricas ignoraram minhas exigências de que me vestissem com outras roupas, e seus rostos, impossivelmente sombreados, se escondiam de mim, mas seguraram meus braços com força quando tentei arrancar o tecido. Eu não faria isso, disse uma voz grave e melódica à porta. Rysand estava recostado à parede, os braços cruzados sobre o peito. Eu deveria saber que aquilo era coisa dele. Deveria saber pelos padrões que combinavam e que havia sido pintado em meu corpo inteiro. Nosso acordo ainda não começou, disparei. Os instintos que um dia me disseram para ficar calada perto de Tan e Lucien falhavam por completo quando Rhys estava por perto. Ah, mas preciso de um acompanhante para a festa. Os olhos violeta brilharam com estrelas. E quando pensei em você, agachada naquela cela, a noite toda sozinha, Rysand fez um gesto com a mão, e as criadas feéricas sumiram pela porta atrás dele. Encolhi o corpo quando elas atravessaram livremente a madeira, sem dúvida, uma habilidade que todos da corte noturna possuíam. E Rysand deu um risinho. Você é exatamente como eu esperava. Do fundo da memória, lembrei palavras semelhantes que Tanlin certa vez sussurraram ao meu ouvido. Isso é necessário? Falei, indicando a pintura e as roupas. É claro, disse ele friamente. De que outra forma vou saber se alguém a tocar? Rysand se aproximou e me preparei quando ele percorreu um dedo por meu ombro, borrando a tinta. Assim que o dedo de Rysand deixou minha pele, a tinta se restaurou, retornando ao desenho original. O vestido não borrará a tinta, assim como seus movimentos, disse ele, com o rosto próximo do meu. Os dentes de Rysand estavam perto demais de meu pescoço. E lembrarei exatamente de onde minhas mãos estiveram. Mas, se outra pessoa a tocar, digamos, um certo grão-senhor que gosta da primavera, eu saberei. Ele tocou meu nariz. E feire, acrescentou Rysand, a voz um murmúrio carinhoso. Não gosto que meus pertences sejam corrompidos. Gelo envolveu meu estômago. Ele me possuía por uma semana todo mês, e, aparentemente, achava que isso se estendia para o resto da minha vida também. Venha, disse Rysand, chamando com uma das mãos. Já estamos atrasados. Caminhamos pelos corredores. Os sons de diversão se elevaram adiante, e meu rosto queimava enquanto eu silenciosamente lamentava o tecido transparente demais do vestido. Sob ele, meus seios estavam visíveis a todos. A tinta mal deixava espaço para a imaginação, e o ar frio da caverna arrepiava minha pele, com as pernas, as laterais do corpo e maior parte da barriga expostos, exceto pelas faixas finas de tecido. Precisava trincar os dentes para evitar que tremessem. Meus pés, descalços, estavam quase congelados e esperava que, onde quer que fôssemos, houvesse uma fogueira gigante. Música esquisita, fora de tom, ecoava por 2 portas de pedra que eu imediatamente reconheci. O Salão do Trono. Não, qualquer lugar, exceto ali. Feéricos e grão-feéricos encararam quando passamos pela entrada.
Alguns fizeram reverência a Rysand, enquanto outros ficaram apenas boquiabertos. Vi vários dos irmãos mais velhos de Lucien reunidos do lado de dentro. Os sorrisos que me deram eram puramente vulpinos. Rysand não me tocava, mas ele andava perto bastante para que ficasse óbvio que eu estava com ele, que eu pertencia a ele. Não teria ficado surpresa caso prendesse uma coleira com uma guia a meu pescoço. Talvez fizesse isso em algum momento, agora que eu estava presa a ele, e o acordo marcado na pele. Sussurros se ergueram sobre os gritos de comemoração, e, até mesmo, a música ficou baixa quando a multidão se abriu e formou um caminho para nós até o altar de Amaranta. Ergui o queixo, o peso da coroa pressionando meu crânio. Tinha vencido a primeira tarefa. Tinha vencido os afazeres inferiores. Podia manter a cabeça erguida. Tanlin estava sentado ao lado de Amaranta naquele mesmo trono, com as roupas de sempre. Nenhuma arma embanhada em qualquer lugar. A máscara ainda no rosto. Um único sinal do desafio insistente. Rysand dissera que queria contar a ele no momento certo, que queria ferir Tanlin ao revelar sobre o acordo que eu fizera. Porco ardiloso e desprezível. Feliz alto verão, falou Rysand, fazendo uma reverência para Amaranta. Ela usava um vestido refinado, lavanda e roxo orquídea, surpreendentemente modesto. Eu era uma selvagem diante de sua beleza culta. O que fez com minha prisioneira? Disse Amaranta, mas o sorriso não chegou aos olhos. O rosto de Tanlin parecia pedra. Parecia pedra, exceto pelo aperto das mãos, cujos nós dos dedos ficaram esbranquiçados no braço do trono. Nenhuma garra. Pelo menos, ele conseguia manter aquela característica do temperamento controlada. Eu tinha feito algo tolo ao me aprisionar a Rysand. Rysand e as asas e as garras que espreitavam sobre aquela superfície linda, impecável. Rysand que podia destruir mentes. Fiz isso por você. Eu queria gritar. Fizemos um acordo, disse Rysand. Encolhi o corpo quando ele afastou uma mecha solta de meu cabelo do rosto. Rysand passou os dedos por minha bochecha numa carícia gentil. O salão do trono ficou silencioso demais conforme Rysand dirigia as palavras seguintes a Tanlin. Uma semana comigo na corte noturna todo mês, em troca de meus serviços de cura depois de sua primeira tarefa. Rysand erguia o meu braço esquerdo para mostrar a tatuagem, cuja tinta não brilhava tanto quanto aquela em meu corpo. Pelo resto da vida, acrescentou Rysand casualmente, mas seus olhos estavam agora sobre Amaranta. A rainha feérica esticou um pouco o corpo, até mesmo o olho de Júrian parecia fixo em mim, em Rysand. Pelo resto da minha vida, ele dissera como se ela fosse durar muito, muito tempo. Rysand achava que eu venceria as tarefas de Amaranta. Encarei seu perfil, o nariz elegante e os lábios sensuais. Jogos. Rysand gostava de jogos, e parecia que eu agora seria uma peça-chave em qualquer que fosse aquele. Aproveite minha festa. Foi a única resposta de Amaranta, enquanto ela brincava com um osso na ponta do cordão. Dispensado, Rysand colocou a mão em minhas costas para nos guiar para longe, me afastar de Tanlin, que ainda se agarrava ao trono. A multidão ficou bem longe e não conseguia encarar ninguém por medo de acabar vendo Tanlin de novo, ou Lucien ter um lampejo de sua expressão quando me olhasse. Mantive o queixo erguido. Não deixaria que os outros reparassem aquela fraqueza. Não deixaria que soubessem o quanto me deixava arrasada estar tão exposta. Ter os símbolos de Rysand pintados por quase cada centímetro da pele. Que Tanlin me visse tão humilhada.
Rysand parou diante de uma mesa cheia de alimentos exóticos. Os grão-feéricos ao redor dela rapidamente se afastaram. Se havia outros membros da corte noturna presentes, não irradiaram escuridão do modo com Rysand e suas criadas. Não ousaram se aproximar de mim. A música ficou alta, ao ponto de sugerir que provavelmente havia dança em algum lugar do salão. Vinho? Ofereceu ele, me entregando uma taça. A primeira regra de Alice. Fiz que não com a cabeça. Rysand sorriu e estendeu a taça de novo. Beba. Vai precisar. Beba. Ecoou em minha mente, e meus dedos se mexeram em direção à taça. Não. Alice dissera para não beber o vinho dali. O vinho que era diferente daquele vinho alegre e libertador do solstício. Não, falei, e alguns feéricos que nos observavam de uma distância segura riram. Beba, disse Rysand, e meus dedos, traidores, pegaram a taça. Acordei na cela. Ainda estava vestindo aquele lenço que ele chamava de vestido. Tudo girava, tanto que mal consegui chegar ao canto da cela antes de vomitar. De novo, e de novo. Quando esvaziei o estômago, rastejei até o lado oposto da cela e desabei. O sono veio, irrequieto, conforme o resto do mundo continuava rodando violentamente ao meu redor. Estava presa a uma roca, girando, girando, girando. Não preciso dizer que vomitei diversas vezes naquele dia. Tinha acabado de beliscar o jantar quente que surgira momentos antes, quando a porta rangeu e um rosto de raposa dourado surgiu, com um olho de metal semicerrado. Merda! Falou Lucian. Está congelando aqui. Sim, mas eu estava enjoada demais para reparar. Manter a cabeça erguida era um esforço, e manter a comida dentro de mim, um esforço ainda maior. Lucian soltou o manto e colocou-o em volta de meus ombros. O calor pesado passou para mim. Olhe só para tudo isso, disse o Lucian, encarando a tinta em mim. Ainda bem que estava toda intacta, exceto por alguns pontos na cintura. Desgraçado! O que aconteceu? Consegui dizer, embora não tivesse certeza se queria mesmo a resposta. Minha memória era um borrão escuro de música selvagem. Lucian se afastou. Não acho que queira saber. Observei os poucos borrões na minha cintura, marcadas que pareciam indicar que mãos tinham me segurado. Quem fez isso comigo? Perguntei baixinho, meus olhos seguindo o arco da tinta manchada. Quem você acha? Meu coração se apertou e olhei para o chão. Ele também viu isso? Lucian assentiu. Rysand só estava fazendo isso para provocá-lo. E funcionou? Eu ainda não conseguia encarar Lucian. Sabia pelo menos que não tinha sido violada, além dos toques nas laterais. A tinta me dizia isso. Não, falou Lucian e deu um sorriso triste. O que eu fiz o tempo todo? Inútil, o aviso de Alice. Lucian deu um suspiro forte e passou a mão pelos cabelos ruivos. Rhys obrigou você a dançar para ele durante a maior parte da noite. E, quando não estava dançando, estava sentada no colo dele. Que tipo de dança? Insisti. Não, o tipo executado a Contani no solstício, respondeu Lucian, e meu rosto esquentou. Pelo borrão das memórias da noite anterior, lembrei da proximidade de um par de olhos violeta, os olhos que brilhavam com malícia enquanto me olhavam.
diante de todos? Sim, respondeu Lucian, mais gentilmente do que eu já o ouvira falar comigo antes. Enrijeci o corpo. Não queria sua piedade. Lucian suspirou e pegou meu braço esquerdo, examinando a tatuagem. Em que estava pensando? Não sabia que eu viria assim que possível? Puxei o braço. Eu estava morrendo, com febre. Mal conseguia ficar consciente. Como podia adivinhar que viria? Que sequer entendia quão rapidamente humanos podem morrer desse tipo de coisa. Você me disse que hesitou daquela vez com os Naga. Fiz um juramento a Tanlin. Não tive escolha. Acha que eu vou confiar em você depois de tudo o que falou pra mim na mansão? Eu me arrisquei por você durante a tarefa. Não bastou? O olho de metal de Lucian rangeu baixinho. Você ofereceu seu nome a mim, depois de tudo que eu falei para você. Tudo que fiz. Mesmo assim, ofereceu seu nome. Não percebeu que eu ajudaria depois daquilo? Com ou sem juramento? Não percebi que aquilo significava alguma coisa para ele. Não tive escolha. Falei de novo, respirando com dificuldade. Não entende o que o Rise é? Entendo. Disparei e depois suspirei. Entendo. Repeti baixinho e olhei com raiva para o olho em minha palma. Está feito. Então, não precisa cumprir qualquer que seja o juramento que tenha feito a Tanlin para me proteger, ou sentir que me deve alguma coisa por tê-lo salvado de Amaranta. Eu teria feito aquilo apenas para arrancar o sorrisinho dos rostos de seus irmãos. Lucian emitiu um estalo com a língua, mas o olho vermelho que lhe restava brilhou. Fico feliz porque você não vendeu seu espírito humano, vivaz, ou sua teimosia. Apenas uma semana de minha vida por todo mês. Sim, bem, vamos ver quanto a isso, quando o momento chegar. Grunhiu Lucian, o olho de metal se voltando para a porta. Preciso ir, o turno vai mudar. Lucian deu um passo antes que eu dissesse. Desculpe por ela ter punido você, mesmo assim por ter me ajudado durante a tarefa. Soube. Minha garganta se apertou. Soube o que ela obrigou Tanlin a fazer com você. Lucian deu de ombros. Mas acrescentei. Obrigada por me ajudar, quero dizer. Ele caminhou até a porta e pela primeira vez reparei em como Lucian se movia com rigidez. Foi por isso que não pude vir mais cedo, disse ele, a garganta oscilando. Ela usou os poderes dela, os nossos, para evitar que minhas costas melhorassem. Não consegui me mover até hoje. Respirar se tornou muito difícil. Aqui, falei, tirando o manto de Lucian e ficando de pé para entregá-lo a ele. O frio repentino fez minha pele se arrepiar. Fique com ele. Tirei de um guarda que estava dormindo a caminho daqui. A luz fraca, o símbolo bordado de um dragão adormecido, reluziu. O brasão de Amaranta. Fiz uma careta, mas me cobri com ele. Além do mais, acrescentou Lucian com um risinho, já vi o suficiente de você através desse vestido para durar uma vida inteira. Corei quando ele abriu a porta. Espere, falei. Tanlin está bem? Quero dizer, esse feitiço que Amaranta lançou sobre ele para deixá-lo tão silencioso. Não há feitiço. Não ocorreu a você que Tanlin se mantém calado para evitar contar a Amaranta qual de seus tormentos o afeta mais? Não tinha. Mas ele está jogando um jogo perigoso, disse Lucian, saindo pela porta. Todos estamos. Na noite seguinte, fui novamente banhada, pintada e levada para aquele miserável salão do trono. Não era um baile dessa vez.
apenas um entretenimento noturno, o qual pelo visto era eu. Depois que bebi o vinho, no entanto, fiquei piedosamente alheia ao que acontecia. Noite após noite, fui vestida do mesmo jeito e acompanhada por Rysand até o Salão do Trono. Então, me tornei o brinquedinho de Rysand, a meretriz da vadia de Amaranta. Acordava com vagos pedaços de lembranças de dançar entre as pernas de Rysand, enquanto ele se sentava na cadeira e ria das mãos dele, manchadas de azul, dos lugares onde haviam tocado em minha cintura. Meus braços, no entanto, por algum motivo, nunca mais quis. Rysand me fazia dançar até que eu ficasse enjoada e depois que eu terminava de vomitar, me mandava começar de novo. Eu acordava enjoada e exausta toda manhã e, embora a ordem de Rhys para os guardas tivesse de fato funcionado, as atividades noturnas me deixavam completamente exaurida. Passava os dias dormindo para afastar o efeito do vinho férico, cochilando para escapar da humilhação que passava. Quando podia, pensava no enigma de Amaranta, revirando cada palavra inutilmente. E, quando entrava novamente no Salão do Trono, só me permitiam um lampejo de Tanlin antes de a droga do vinho fazer efeito. Mas toda vez, toda noite, durante apenas aqueles lampejos, eu não escondia o amor e a dor que se acumulavam em meus olhos quando eu encontrava os dele. Eu tinha acabado de ser pintada e vestida. O vestido de tule era da cor de toranjas naquela noite. Quando Rysand entrou no quarto, as serviçais de sombras, como sempre, saíram pelas paredes e sumiram. Mas, em vez de me chamar até ele, Rysand fechou a porta. Sua segunda tarefa é amanhã à noite, disse ele, inexpressivo. O bordado dourado e prateado na túnica preta brilhava à luz das velas. Rysand jamais usava outra cor. Aquilo foi como uma pedrada na cabeça. Eu tinha perdido a noção dos dias. E daí? Pode ser a sua última, retrucou ele e se recostou ao portal, cruzando os braços. Se está me provocando para que eu entre em outro de seus joguetes, está desperdiçando fôlego. Não vai me implorar por uma noite com seu amado? Terei essa noite e todas as outras depois, quando vencer a última tarefa. Rysand deu de ombros e, então, lançou um sorriso quando se desencostou da porta e se aproximou de mim. Imagino se era tão teimosa com Tanlin quando era sua prisioneira. Ele jamais me tratou como prisioneira ou como escrava. Não. E como poderia? Não com a vergonha e a brutalidade dos irmãos sempre pesando sobre ele. A pobre e nobre besta. Mas talvez, se tivesse se dado o trabalho de aprender uma ou duas coisas sobre crueldade, sobre o que significa ser um grão-senhor de verdade, teria evitado que a corte primaveril caísse. Sua corte também caiu. Tristeza lampejou naqueles olhos violeta. Eu não tinha reparado, caso não tivesse sentido. Bem no fundo. Meu olhar se desviou para o olho gravado em minha palma. Que tipo de tatuagem exatamente ele me dera? Mas, em vez disso, perguntei: quando você está vagando livremente durante a noite da fogueira, no rito, disse que aquilo lhe custou. Você foi um dos grãos-senhores quem vendeu sua lealdade a Amaranta em troca de não ser obrigado a viver aqui embaixo? Qualquer tristeza nos olhos dele sumiu. Apenas uma calma fria e reluzente restava. Eu podia jurar que uma sombra de asas poderosas manchara a parede atrás de Rysand. O que eu faço ou fiz por minha corte
não é da sua conta. E o que ela tem feito durante os últimos 49 anos? Fazendo a corte e torturando todos como quer? Com que objetivo? Conte-me sobre as ameaças que ela representa para o mundo humano. Eu queria implorar. Conte-me o que tudo isso significa, porque tantas coisas horríveis precisaram acontecer. A Senhora da Montanha não precisa de desculpas para suas ações, mas as festividades aguardam. Rysand indicou a porta atrás dele. Eu sabia que estava em um território perigoso, mas não me importava. O que quer comigo, além de provocar Tanlin? Provocá-lo é meu maior prazer, respondeu Rysand com uma reverência debochada. E quanto à sua pergunta, por que um macho precisa de motivos para apreciar a presença de uma fêmea? Você salvou minha vida. E pela sua vida, salvei a de Tanlin. Por quê? Ele piscou um olho, alisando os cabelos pretos macios. Essa, Feire, é a verdadeira pergunta, não é? Com isso, Rysand me guiou para fora do quarto. Chegamos ao salão do trono, e eu me preparei para ser drogada e desgraçada de novo. Mas foi para Rysand que a multidão olhou. Era Rysand quem os irmãos de Lúthien vigiavam. A voz clara de Amaranta ecoou por cima da música, convocando-o. Rysand parou, olhando para os irmãos de Lúthien, que caminhavam atrás de nós, a atenção deles fixa em mim, ansiosos, famintos, maliciosos. Abri a boca e não me orgulhei por haver pedido a Rysand que não me deixasse sozinha com eles enquanto lidava com Amaranta. Mas Rysand apoiou a mão em minhas costas e me empurrou com ele. Apenas fique por perto e mantenha a boca fechada, murmurou ele ao meu ouvido, conforme me levava pelo braço. A multidão se abriu como se estivéssemos pegando fogo, revelando rapidamente o que estava diante de nós. Não de nós, corrigindo, mas de Rysand. Um grão feérico, de pele marrom, chorava no chão, diante do altar. Amaranta sorria para ele como uma cobra, tão determinada que nem mesmo me olhou. Ao lado dela, Tanlin permanecia impassível, uma besta sem garras. Rysand virou os olhos para mim, em um comando silencioso para que eu ficasse no limite da multidão. Obedeci, e, quando dirigi minha atenção para Tanlin, esperando que ele olhasse de volta, que apenas olhasse para mim, ele não olhou. Estava concentrado apenas na rainha, no macho adiante dela. Ok. Amaranta acariciou o anel, observando cada movimento que Rysand fazia conforme ela se aproximava. O pequeno senhor do verão, disse ela sobre um macho aos seus pés, tentou escapar para as terras da corte primaveril. Quero saber o porquê. Havia um grão feérico, alto e bonito, de pé no limite da multidão. Os cabelos quase brancos, olhos de um azul cristal avassalador, a pele do mais rico tom de mogno. Mas a boca parecia contraída, enquanto desviava sua atenção entre Amaranta e Rysand. Eu o vira antes, durante aquela primeira tarefa. Era o grão-senhor da corte estival. Antes, ele brilhava, quase vazando luz dourada. Agora, estava mudo, lívido, como se Amaranta tivesse drenado até a última gota de seu poder, enquanto interrogava o súdito. Rysand enfiou as mãos nos bolsos e se aproximou do macho no chão. O feérico da corte estival se encolheu, o rosto brilhante de lágrimas. Meu estômago se revirou de medo e vergonha quando ele se urinou ao ver Rysand. Por favor, gaguejou o homem. A multidão estava sem fôlego, silenciosa demais.
De costas para mim, os ombros de Rysand estavam relaxados. Não havia um fio de tecido fora do lugar, mas eu sabia que suas garras tinham tomado a mente do feérico assim que o macho parou de tremer no chão. O grão-senhor da corte estival ficara imóvel também. E era dor de verdade, e medo que brilharam naqueles olhos azuis impressionantes. A estival era uma das cortes que havia se rebelado, lembrei. Então, aquele era um novo grão-senhor, não testado, que ainda precisaria fazer escolhas que custariam vidas. Depois de um momento de silêncio, Rysand olhou para Amaranta. Ele queria escapar, chegar à corte primaveril, atravessar a muralha e fugir para o sul, para o território humano. Não tinha cúmplices e nenhum motivo além da própria covardia patética. Rysand indicou com o queixo a poça de urina sobre o macho, mas, pelo canto do olho, vi o grão-senhor da corte estival fraquejar um pouco, o bastante para me fazer pensar que tipo de escolha Rhys fizera no momento em que começou a vasculhar a mente do macho. Mas Amaranta revirou os olhos e relaxou o trono. Destrua-o, Rysand. Ela fez um gesto com a mão para o grão-senhor da corte estival. Você pode fazer o que quiser com o corpo depois. O grão-senhor da corte estival fez uma reverência, como se tivesse recebido um presente, e olhou para o súdito, que ficara imóvel e calmo no chão, abraçando os joelhos. O feérico estava pronto, aliviado. Rysand tirou a mão do bolso e a soltou sobre uma das laterais do corpo. Eu podia jurar que garras fantasmas reluziram ali quando os dedos dele se fecharam levemente. Estou ficando entediada, Rysand, falou Amaranta com um suspiro, brincando de novo com aquele osso. Ela não olhara para mim uma vez, concentrada demais na presa do momento. Os dedos de Rysand se fecharam em um punho. Os olhos do feérico se arregalaram e, depois, brilharam quando ele desabou para o lado em uma poça dos próprios dejetos. Sangue vazou de seu nariz, das orelhas, empoçando-se no chão. Tão rápido, tão fácil, tão irrevogavelmente. Ele estava morto. Eu disse para destruir a mente dele, não o cérebro, disparou Amaranta. A multidão murmurou ao meu redor, agitada. Eu só queria sumir em meio a ela, me encolher na cela e queimar aquilo da mente. Tanlin não se mexera, nenhum músculo. Que horrores teria testemunhado durante a longa vida para que aquilo não quebrasse aquela expressão distante, aquele controle. Rysand deu de ombros e a mão deslizou de volta para o bolso. Peço desculpas, minha rainha. Ele se virou sem ser dispensado e não me olhou conforme caminhou até os fundos do salão do trono. Caminhei ao lado dele, contendo a tremedeira, tentando não pensar no corpo estatelado atrás de nós, ou em Claire, ainda pregada à parede. A multidão permaneceu bem afastada conforme atravessávamos. Vadia. Sibilaram alguns, baixinho para ele, fora do alcance dos ouvidos dela. Vadia de Amaranta. Mas muitos ofereceram palavras e sorrisos hesitantes e de reconhecimento. Que bom que o matou. Bom que matou o traidor. Rysand não ousou reconhecer nenhum deles. Os ombros ainda estavam relaxados. Os passos não tinham pressa. Imaginei se alguém além dele e do grão-senhor da corte estival sabiam que a morte tinha sido por piedade. Eu estava disposta a apostar que havia outros envolvidos naquele plano de fuga. Talvez até mesmo o próprio grão-senhor da corte estival. Mas talvez guardar esses segredos tivesse apenas servido aos joguetes que Rysand gostava. Talvez poupar o feérico
ou matá-lo rapidamente, ao invés de destruir sua mente e deixá-lo babando como uma casca vazia, também tivesse sido outro movimento calculado. Rysand não parou de uma vez durante aquela longa caminhada pelo Salão do Trono. Mas, quando chegamos à comida nos fundos do salão, Rysand me entregou uma taça e bebeu uma comigo. Ele não disse nada antes que o vinho me levasse ao esquecimento.